Olá, bem-vindos a mais um episódio do Inglês do Zero, o podcast que vai te ensinar inglês bem do comecinho mesmo, para você que não acha material na internet, para você estudar inglês cronologicamente do comecinho até um bom progresso. Acompanha nosso podcast aí que vocês com certeza vão aprender bastante coisa. E no episódio de hoje nós vamos aprender como nos apresentarmos com confiança em inglês. Você vai aprender como dizer as informações básicas e importantes sobre vocês mesmos. Esse episódio vai ter certa relação com o episódio de número 7, o episódio anterior, que são as perguntas mais importantes. De fato, algumas das respostas dessas perguntas são a nossa apresentação. Então, se você não ouviu o episódio anterior, volta lá para você escutar e a gente vai começar logo depois do jingle. Let's go! Pessoal, antes de começar o episódio de hoje, eu gostaria de responder algumas perguntas que foram feitas aqui através do e-mail, tá? E também gostaria de anunciar que nós temos um novo canal de contato com o podcast. Eu quero agradecer porque o podcast tem sido bastante difundido, bastante pessoa está escutando o podcast. Eu, para ser honesto, não achei que tanta pessoa ouviria assim em tão pouco tempo. O podcast está no ar faz menos de um mês, já teve quase 600 plays, 600 pessoas ouvindo o podcast. Muito obrigado, pessoal. Continuem ouvindo aí. Fico muito feliz em poder colaborar com o aprendizado de vocês. E eu, como ouvinte de podcast, eu sei o quanto é difícil saber quando sai um episódio novo. Eu acredito que no iTunes eles avisam quando sai algum episódio novo de algum podcast que você segue. Mas em outras plataformas eles não avisam. Você tem que entrar lá para ver se sai um episódio novo. Para resolver isso, eu decidi criar um Instagram. E toda vez que sair um episódio novo, eu vou postar a thumbnail do episódio lá no Instagram. Eu vou postar a imagem da capa do episódio no Instagram. Então, se você quiser ficar por dentro e saber quando sair o episódio novo, segue a gente no Instagram lá, que você vai saber quando algo novo surgir, tá? O nosso Instagram é Inglês do Zero Podcast. Procura no Instagram Inglês do Zero Podcast que você vai encontrar a gente. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar lá no direct do Instagram que eu respondo aqui em algum dos episódios do podcast. Algumas pessoas, inclusive, já mandaram suas perguntas lá no Instagram e também por e-mail, tá? Eu vou responder algumas perguntas por episódio. E hoje eu vou responder a pergunta da Jéssica de São Paulo. Ela perguntou qual que é a diferença na pronúncia entre o 8, o número 8 e a letra H. Qual é a diferença do número 8 para a letra H? Bom, essa é uma coisa bem recorrente. Um monte de gente diz que a pronúncia de H e de 8 é basicamente a mesma, que parece bastante. Eu discordo um pouco, porque não parece tanto assim. Tem uma diferença pontual. O número 8, a pronúncia é 8. 8. 8. Tem o som de E e o som de T bem fraquinho no final. 8. Já da letra H é age. Age. Tem o som de E no começo também, assim como o 8, mas no final tem o chiado. Age 8. Deu para notar a diferença? Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar as duas, eu não vou dizer qual que eu tô falando, vou dar uns 3 segundos para você responder se é 8 ou se é H. Vamos lá? Age. Isso aí que eu falei, foi a letra ou foi o número? Foi a letra. E agora? Age. Agora foi o número, né? Não, essa foi a letra de novo. Não foi o número porque vocês já estavam esperando que fosse ser o número, então eu repeti a letra. E agora? Age. Letra de novo. 8. Agora foi o número. E agora? 8. O número de novo. Vocês viram? Não tem como confundir. Um tem o chiado e o outro tem o Tzinho. Mas o que acontece é que todo mundo que começa a aprender acha que os sons são parecidos e confundem os dois. Mas você agora que é um caro ouvinte aqui do podcast não vai mais confundir. Quando tiver o chiado no final, age é a letra. Quando tiver o T quase mudo, 8 é o número. Beleza? E também eu vou colocar no ar aqui um áudio que um ouvinte nos enviou, o Patrick de Minas Gerais. My name is Patrick and I am from Minas. Viu? E essa apresentação é que vocês vão aprender mais ou menos a falar no episódio de hoje. Então, sem mais delongas, vamos começar o episódio. Só não esquece que, se você tiver alguma dúvida relacionada aos episódios que passaram, faz a sua pergunta aí, porque de repente a sua dúvida é a dúvida de alguém que também ouve o podcast. E aí eu vou responder essas perguntas para todo mundo. Vamos ao episódio então. Let's go!
Bom, pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a como se apresentarem com confiança. A primeira coisa ao se apresentar é dizer seu nome. Para dizer o seu nome, você deve dizer simplesmente My name is e o seu nome. My name is, no meu caso, my name is Jader. My name is Jader. Como que é o seu nome? Diz seu nome aí. Muito bem, nice to meet you. Então, my name is é bem simples. Meu nome é, literalmente. My name is e você diz seu nome. Fácil, né? Uma coisa que os americanos e britânicos não fazem muito é dizer idade. Eles não veem necessidade de se dizer a idade. No Brasil, no entanto, a gente fala bastante. Não, oi, tudo bem, Jader? 28 anos. Apesar que não, né? Apesar que ninguém fala isso numa conversa normal. Mas, enfim, é legal que vocês aprendam como dizer a idade de vocês. Se vocês estiverem numa entrevista de emprego, por exemplo, eles perguntarão sim a idade de vocês. Então, é bom vocês saberem. Para dizer a idade, há uma diferença crucial entre inglês e português. No português, nós falamos que temos a idade. Por exemplo, eu, Jader, tenho 15 anos. Eu tenho 15 anos. Em inglês, eles não têm 15 anos. O verbo ter em inglês é have. Em inglês, eles vão falar que eles são a idade, não que eles têm. É uma diferença cultural. E como você diz eu sou, em inglês é I am. I am. Aliás, I am faz parte do verbo to be, o que vai ser abordado na nossa próxima aula. Então, para dizer sua idade, diga I am e o número da sua idade. No meu caso, I am 30. E no final você vai dizer as palavras years, repitam, years old. Para o bem desse exercício eu vou falar uma frase agora e vocês repitam exatamente igual eu disser, tá? I am 15 years old. Repitam. I am 15 years old. É isso. Então já temos duas informações aqui. Eu vou pegar alguém fictício, o Peter. Então, vocês vão se apresentar agora já com duas informações. Hi, my name is Peter. I am 15 years old. Já tá bem legal essa apresentação, fala aí. Hi, my name is Peter. I am 15 years old. Agora, para complementar, vocês podem falar de onde vocês são e onde vocês moram. Como a gente mencionou no outro episódio, ser de um lugar não significa morar em tal lugar, né? Eu posso ser de Brasília e morar no Espírito Santo, não é mesmo? Então, vamos falar as duas informações. Para dizer que você é de algum lugar, você vai dizer I am from. I am from. E o nome do lugar que você é. Se você estiver dentro do Brasil, a gente já vai subentender de que você é brasileiro. Então, só fala o estado. I am from São Paulo. I am from Manaus. I am from Tocantins. Tá bom? Aliás, que I am from significa eu sou de, tá? A segunda vez que a gente viu I am, que será abordado na aula de verbo to be. E depois nós falamos onde moramos. Então, digamos que eu sou de São Paulo, mas eu moro em Minas. I am from São Paulo, but, que significa mas, repitam but, I live in Minas Gerais. I live, repitam, in Minas Gerais. O estado vocês podem falar nesse estilo português mesmo, Minas Gerais. Não precisa falar Minas Gerais. Pode falar Minas Gerais sem problema nenhum. Então, I live, eu moro em Minas Gerais. Repitam depois de mim. I am from São Paulo, but I live in Minas Gerais. Só vocês? I am from São Paulo, but I live in Minas Gerais. Então, pessoal, com essas 4 informações aí já dá para fazer uma apresentação muito legal. Eu vou fazer essa apresentação baseando-se no nosso personagem fictício que é o Peter, que tem 15 anos, que mora em Nova York, mas é de Londres. Ele nasceu em Londres, mas mora em Nova York. O nome dele é Peter e ele tem 15 anos. Vamos lá? Hi, my name is Peter. I am 15 years old. I am from London, but I live in New York. Vocês podem até falar mais agora, but now. Então, eu vou fazer de novo a apresentação do nosso colega Peter. Hi,
My name is Peter. I am 15 years old. I am from London, but now I live in New York. Beleza? Simples assim, fácil, tranquilo. Se você tiver alguma dúvida, volta o podcast e ouve de novo aí. É bem simples, é bem tranquilo. E eu quero saber, eu quero ouvir de vocês se realmente vocês aprenderam. Se essa foi informação nova para você, se você não sabia se apresentar bem antes dessa aula, eu gostaria de pedir um favor para você. Vai lá no Instagram Inglês do Zero Podcast, vai no direct, me manda um áudio se apresentando. Usa essas 4 informações. As melhores reproduções, as melhores apresentações vão aparecer nos próximos capítulos aí. Beleza? Fica o desafio lançado para vocês. Porque aprender inglês também é se expor. Se você tiver coragem de se expor e tentar falar, com certeza você vai ter progresso no idioma. Então, se expor faz parte. Você aceita o desafio? Começa 2019 fora da zona de conforto, que eu tenho certeza que o aprendizado vai ser bem melhor, beleza? Então é isso, pessoal. Eu esqueci de dar feliz ano novo para vocês. Então, Happy New Year. Muito obrigado por ouvirem o podcast. Nossos episódios irão ao ar toda quarta e sexta-feira, tá? A gente vai criar esse padrão de quarta e sexta-feira, sempre vai ter um episódio novo para vocês escutarem, beleza? É isso, se tiverem dúvidas, podem mandar lá no Instagram ou podem mandar no e-mail inglesdozero@outlook.com. Muito obrigado por ouvir esse episódio e vejo vocês num próximo. See ya!